psicológico acadêmico, mas um conteúdo psicológico que a própria doutrina espírita nos apresenta. E Joana é uma dessas pioneiras nesse trabalho. E a obra que nós escolhemos para estudo, especificamente é essa obra aqui da Joana, Autodescobrimento, uma busca interior. E para nós começarmos a falar de autodescobrimento, é impossível a gente falar de autodescobrimento sem começar com aquela velha pergunta, a clássica pergunta de Kardec, a 919 no Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona para nós: qual é o meio prático e mais eficaz para nós corrigirmos as nossas más inclinações e não sermos arrastados pelo mal? É a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. E quem responde é Santo Agostinho. Responde dizendo: o sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa referência do sábio da antiguidade ao filósofo grego Sócrates, que quando foi visitar o templo de Apolo, lá em Delfos, na Grécia Antiga, ele visualizou esse letreiro que tinha no templo: conhece-te a ti mesmo e descobrirás todos os segredos dos deuses e do universo. E essa frase é tão importante para nós nos basearmos e nortearmos todos os nossos estudos na manhã de hoje, porque o nosso primeiro contato conosco mesmo é o que vai nos subsidiar a nossa verdadeira transformação. Eu sempre gosto de acrescentar que nessa frase, os Espíritos não disseram para nós: vai orar, vai fazer caridade, vai descer o morro. O meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e não ser arrastado pelo mal é o autoconhecimento. Por quê? Porque se eu não me conheço, tudo que eu faço pode ter um caráter, pode não ter qualidade. De modo que se eu não me conheço, eu posso achar que estou orando e não estar de fato orando. Se eu não me conheço, eu posso achar que eu estou fazendo a caridade e de fato não estou fazendo a caridade. Até porque nós, hoje, introjetamos no nosso pensamento que caridade é doar coisas, mas caridade é doar-se, dar-se a si mesmo. Então, se eu não me conheço, eu não sei distinguir aonde é que eu estou de fato me doando e aonde é que eu estou apenas dando coisas. Qual é essa fronteira? Se eu não me conheço, eu não sei de fato em que momento eu estou orando, ou em qual outro momento eu estou apenas verbalizando. Se eu não me conheço, eu não sei identificar em que momento aquele pensamento é meu ou é um pensamento sugestionado pelos espíritos. Que às vezes a gente fica nesse conflito: será que é de mim ou será que é alguém que está me influenciando? Será que é o meu desejo, a minha vontade ou é um desejo externo? Então, se eu não tenho esse autoconhecimento, eu não vou conseguir fazer esse discernimento, para que o meu trabalho enquanto espírita, enquanto cristão, ganhe uma certa qualidade. Então, essa pergunta é de fundamental. Mas Kardec, como extraordinário pedagogo que o era, deixou tudo amarrado para nós. E ele vai ainda nessa mesma questão 919 indagar o Espírito Agostinho. Nós conhecemos toda a beleza e a sabedoria dessa máxima, mas o difícil está em conhecer-se a si mesmo. Como conseguir? Isso é que vai nortear o nosso estudo de hoje. Então, olha só, primeiro Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz para nós tomarmos as nossas más inclinações e não ser arrastado pelo mal. Conhece a ti mesmo. Tudo bem. E aí Kardec fala: nós conhecemos a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está em aplicá-la. Como eu me conheço? Olha que interessante. E o Espírito Agostinho dá a resposta: interrogando a consciência. Como é que eu me conheço? Interrogando a consciência. Um pouco antes, na questão 621,
Kardec vai perguntar: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos vão dizer: na consciência. E depois Agostinho vai dizer que o autoconhecimento dá-se através da interrogação da consciência. E ele vai explicar como é que esse método se dá. E ele vai dizer: faça como eu fazia. Toda noite, ao deitar, nos questionemos o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de mal, se nós ofendemos alguém, não ofendemos, e uma série de interrogações. Mas essas interrogações, elas não são só esse método. Não é só você deitar e dizer: o que será que eu fiz de bom hoje? Será que eu agredi alguém? Será que eu não agredi? As interrogações à consciência são muito mais fundas, mais profundas e mais diversas do que nós podemos imaginar. E a psicologia espírita nos vem traçar algumas desses métodos para nós interrogarmos a nossa própria consciência. E na dúvida, Agostinho ainda acrescenta: nessa interrogação, e se nós não soubermos fazer o juízo exato dos nossos próprios atos, nesse questionamento, se nós não soubermos realmente avaliar se procedemos correto ou não, e aí ele dá novamente uma dica: coloque os seus atos no outro. E se o outro estivesse fazendo e você o censurasse, então, com certeza, a ação não seria correta, porque Deus não tem duas medidas. Ou seja, se eu estou me questionando, será que como eu procedi foi errado ou foi certo? É só eu transferir para o outro. Se fosse a outra pessoa que fizesse comigo, eu iria achar legal, eu iria gostar, eu iria ficar bem. E aí, nesse momento, a gente vai poder ter uma avaliação segura. Lembremos-nos de Jesus, quando vai dizer para nós que nós não devemos fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que o outro nos fizesse. Ou o contrário, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, que é mais bonito, a ação. Então essa introdução é interessante apenas para que nós nos apercebamos da importância desse ato de descobrimento. Mas seria o caso de nós nos perguntarmos: o que é então a consciência? Porque Agostinho diz que nós vamos nos conhecer interrogando a consciência. Os Espíritos dizem que a lei de Deus está escrita na consciência, mas parece que faltou Kardec perguntar: então, o que é a consciência? O que é a consciência? E aí é Joana de Anjos que vai traçar e desbravar um pouco mais esse universo para nós. Logo na introdução da obra, ela começa dizendo: com muita propriedade, Albert Einstein definiu o homem como sendo um conjunto eletrônico regido pela consciência. Essa consciência condutora, certamente a ele preexistente e sobrevivente, é o ser eterno, o espírito imortal, realizando inúmeras experiências da evolução, trabalhando em cada uma delas os valores que jazem interiormente, Deus em nós. Então, o que é a consciência? Joana de Anjos faz um trajeto. A consciência é Deus em nós. É essa expressão divina dentro de cada um de nós. Nós não partimos de Deus através da simplicidade e da ignorância, como diz os Espíritos, que nós fomos criados simples e ignorantes. Simples, destituído de qualquer complexidade mental, fisiológica, ignorantes, destituídos de qualquer conhecimento. Então nós, no nosso princípio, fomos a verdadeira tábula rasa do John Locke nesse momento. E depois, através das nossas experiências nos diversos reinos, nos diversos elementos da natureza, nós fomos adquirindo essas aquisições evolutivas que foram se configurando naquilo que nós chamamos hoje de consciência. Então, o que é a consciência? A consciência nada mais é do que esse arquivo onde está registrado
todos os meus elementos evolutivos. E é a expressividade de Deus em cada um de nós. Somente através de um empenho da vontade é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-lo. A mente não adestrada nessa busca hesita e retrai-se, impedindo-se o descobrimento dos recursos inimagináveis que esperam para ser desvelados. Então Joana de Anjos aqui nos vem dizer que esse olhar interior agora que nós temos que fazer em nós mesmos exige de nós uma vontade de identificar quem somos. E essa é a nossa grande tarefa atual. Nós espíritas já queremos nos colocar numa posição onde nós ainda não nos encontramos. Nós já queremos estar naquela posição de luz, iluminados, felizes, plenos, e nós incorporamos isso nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos gestos. A gente começa a falar mais manso do que o habitual, a gente começa a flutuar, começa a sair do corpo à noite, fazer viagem astral, a resgatar espírito. A gente rapidamente vira missionário. E agora, com esse olhar para dentro, nós vamos começar a entender que tudo isso são ilusões da nossa própria consciência, ainda não trabalhada e não identificada. Então é necessário fazer esse olhar e esse mergulho interno. E aqui eu vou trazer Freud, o pai da psicanálise. Ele vai dizer: olhe para dentro, para as suas profundezas, aprenda primeiro a se conhecer. Justamente o que nós ainda não fizemos. E é por isso que nós ainda sofremos, é por isso que a gente sente angústia, é por isso que a gente sente tristeza, é por isso que a gente vai sentir toda aquela série de coisas que Isabelle vai falar, raiva, ressentimento, amargura, porque a gente ainda não aprendeu a fazer esse mergulho interno, através dessa interrogação da própria consciência. E Joana vai dizer, do ponto de vista psicológico, o inconsciente é o conjunto dos processos que agem sobre a conduta, mas escapam à consciência. Com as notáveis contribuições de Freud e mais tarde Jung, entre outros, o inconsciente passou a ser a parte da atividade mental, que inclui os desejos e as aspirações primitivas e reprimidas. Então nós temos, de toda essa nossa romagem ancestral, nós temos esse arquivo que é o inconsciente. Então quando nós estamos ali jornadeando no universo do mineral, quando nós estamos jornadeando nos reinos primitivos, vegetais, animais, nós estamos arquivando elementos, e todos esses elementos ficam registrados na inconsciência. Somente quando nós despertamos na razão é que nós começamos a ter acesso a esses elementos que estão abaixo. Lembremos ali a figura do iceberg, que eu vou trazer aqui já mesmo para nós visualizarmos. Todos os conteúdos que estão acima são os conscientes, os que estão abaixo são inconscientes. E esses que estão abaixo, eles carecem de ser o quê? De serem detectados, de serem registrados nesse processo de interiorização. Porque nós não estamos mais naquela fase onde nós iremos desenvolver consciência. Nós já estamos naquela fase onde a gente vai começar a acessar todo aquele arquivo que nós já desenvolvemos. Então a fase nominal não é mais a fase onde a gente vai crescer a massa encefálica. A consciência é onde agora a gente vai começar a ter acesso a todas as experiências que nós já tivemos enquanto princípio inteligente. E Joana vai dizer, é muito difícil dissociar o inconsciente das diferentes manifestações da vida humana, porquanto ele estará ditado de forma poderosa as realizações que constituem os impulsos e atavismos existenciais. O que significa isso? O Freud, ele detectou que o inconsciente fala mais em nós do que o consciente. Ou seja, nós agimos mais inconscientemente do que consciente.
Nós agimos mais pelos nossos impulsos, pelos nossos instintos, pelas pulsões, por tudo aquilo que está arquivado nesse universo da inconsciência, do que propriamente pela consciência. E justamente por nós estarmos agindo de maneira inconsciente, é que nós não nos apercebamos de quem nós somos e de onde nós estamos na escala evolutiva dos espíritos. E é por isso, por estarmos dormindo na inconsciência de nós mesmos, é que nós não entendemos que dentro de nós ainda existe não, existe agressividade, existe ódio, existe mágoa, existe desejo de morte, existe vontade de matar. E lá em Pinheiro nós fazemos um grupo de estudo sobre Joana, e aí eu estava falando da vontade de matar, que todos nós temos, do animal. Isso não é do animal, da selva, o desejo de matar, e todos nós trazemos isso, só que agora a gente já faz o quê? Reprime, já não mata. Que bom que já não está matando, mas o desejo ainda vem, o impulso ainda vem. Então todas as vezes que a gente olha determinada circunstância e vê aquela gana, aquela raiva, é aquela vontade de fazer justiça com as próprias mãos, é a vontade de matar. E essa vontade de matar é de onde? É lá da selva, é quando nós jornadeamos nesse processo. Então todos os nossos conteúdos animais, eles estão em nós, e eles se manifestam em nós, só que a nossa consciência ainda não quer se dar conta disso. Vamos um pouco mais para frente. Freud vai dizer: não somos apenas o que pensamos ser, somos mais, somos também o que lembramos e aquilo que nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer. Muitas vezes a gente comete um determinado impulso e diz assim: perdoe-me, eu não quis fazer assim, eu não quis agir assim, me desculpa, eu não sou assim. E isso é um ledo engano, porque quem fez, fez querendo. Quem fez porque estava com vontade de fazer. E quem fez, mostrou o que é de fato. E olha como a gente vai se enganando nesse processo. De repente a pessoa é calma, fala de maneira velada, e daqui a pouco ela tem um surto. Porque na psicanálise a gente trabalha com surtos, né? E daqui a pouco ela surta, briga com todo mundo, xinga todo mundo, e daqui a pouco ela volta e diz assim: desculpa, eu não sou assim. Foi um momento, foi aquela situação. Mas olha como a gente vai se enganando. E esse conteúdo, essa agressividade, esse ódio, saiu de onde? De onde é que ele saiu? Ele saiu de dentro de mim. Se ele saiu de dentro de mim, é porque eu produzi. E se eu produzi, ele fala de mim. Só que aí a gente coloca aquela máscara, né, como diz o Jung, e a gente diz que não tem. E nós vamos nos convencendo disso. E isso é um problema. Porque quando nós olhamos para nós e admitimos que somos e aonde estamos, nós somos livres. Todas as vezes que nós olhamos para nós e dizemos que nós não somos o que ainda somos, nós somos escravos de nós mesmos. E escravos do que os outros esperam de nós. E toda vez que a gente diz: eu sou assim, eu ainda tenho esse conteúdo, estou tentando lidar com ele, mas identifico e sei que está em mim, eu sou livre. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Ou seja, não existe censura, porque a censura que poderia existir, e o Vinícius vai falar mais na frente sobre isso, ela já não está mais em mim. Eu já me liberei. Ou seja, eu consigo me entender, me ver, me aceitar e me amar como eu sou. E aí a gente é livre. Porque na doutrina espírita, e aí talvez eu vá saindo até um pouco do que eu estou falando, deve ter tudo a ver. É porque falar de psicologia é uma coisa maravilhosa e vai surgir um monte de coisa, de exemplos. Mas lá no grupo de estudo de Pinheiro, a gente falava sobre algo que a Joana também fala. Uma das principais coisas que nós temos, que é a culpa. A consciência de culpa. Sabe por que a gente tem consciência de culpa? E nós vivemos na consciência de culpa, e a gente vive se culpando por tudo. Tudo a gente sente culpa. Vocês já perceberam? Nós vivemos no estado de consciência de culpa. Por quê?
Porque alguém estabeleceu para nós um parâmetro de certo e de errado. Isso aqui é certo de se fazer, isso aqui é errado de se fazer. E toda vez que a gente foge desse padrão certo e errado, nós caímos aonde? Na culpa. E o que nós não entendemos é que não existe modelo de certo e errado para todos. Existe um modelo de certo e errado para mim, existe o seu e existe o de cada um. Mas para eu estabelecer o que é certo para mim, o que é errado para mim, eu tenho que me conhecer, identificar quem eu sou, estabelecer o meu projeto. E não ficar me reverenciando naquilo que estabeleceram para mim. E a gente vê pessoas entrando na casa espírita e nos centros religiosos e ficando conflitado, porque ainda estão querendo fazer determinada coisa e a pessoa da frente diz assim: não faz porque está errado, senão você vai para um grau, senão a obsessão vai te pegar. E aí a gente fica aqui castrado, querendo ceder, mas não fazendo, porque alguém de fora disse que eu não posso. E a gente se pergunta: como que alguém de fora vai dizer o que eu posso e o que eu não posso? Como que eu vou acatar alguma coisa que vem de fora? É porque eu não me conheço, eu estou inseguro. Mas as pessoas que se conhecem dizem: não, isso que você está dizendo não serve para mim. Eu é que sei de mim, eu é que sei os meus limites, eu é que sei até onde eu devo ir. Então essa sua referência não é para mim. E as pessoas dizem assim: mas Chico Xavier fazia, mas Divaldo Franco está fazendo, mas fulano fazia. Sim, eles faziam porque eles estão dentro de um padrão deles, do nível deles, do ponto onde eles estão, que não é o nosso, que não é o meu, que não é o dela, que não é o de Márcia, que não é o de ninguém aqui. E nós, para fazermos esse mergulho dentro de nós mesmos e identificar o que é certo e o que é errado para mim, dentro dos meus limites, dentro das minhas possibilidades, até onde eu posso ir. Divaldo ele faz uma analogia que eu acho muito legal. Ele diz assim: vamos estabelecer uma corrida. Um atleta de 20 anos e um idoso de 60. E todos vão correr, todos vão dar o máximo de si. Quem vai chegar primeiro? Claro que é o atleta que vai chegar primeiro. Mas todos ganharam porque todos deram o máximo de si. Ou seja, não é interessante a gente chegar lá onde Chico está. Não é interessante a gente chegar lá onde Divaldo está. Interessante é a gente chegar até onde nós temos que chegar, dando o máximo de nós, dentro daquilo que nós já temos para oferecer. Porque eu não posso chegar aonde Chico já chegou, porque o que ele tem para oferecer eu ainda não tenho. Mas eu tenho algo para oferecer? Tenho. E eu posso oferecer dentro das minhas possibilidades. Mas aí a gente se corrompe nesse discurso e se perde, porque não se melhora, não trabalha o interno e fica todo o tempo buscando uma referência que não é nossa. E trava. E sabe qual é o resultado? Não produz e se afasta, se distancia de tudo. Por quê? Quando é que a pessoa se afasta do núcleo de um grupo? Quando ela não se sente compreendida e não entendida. Ela se afasta. Então, quando o grupo entende, compreende e percebe que cada um tem seus limites, ninguém precisa se afastar, porque eu sou respeitado nos meus limites. É igual os pais com os filhos. Os filhos são iguais? Não, cada filho tem um limite, tem um ponto, é um espírito diferente. Mas quando eu quero nivelar tudo igual, eu vou violentar alguma consciência. Os pais chegam para mim e dizem assim: eu não sei o que aconteceu com os meus filhos, que eu criei todos iguais. E aí é que mora o problema, porque como eu vou educar todo mundo igual se são todos diferentes? O método é diferente, para cada um eu vou estabelecer um método de educação. Porque se eu vou educar o que é mais peralta igual aquele que é mais
retraído, eu vou violentar alguma consciência. E quantas consciências nossas não foram violentadas nesse processo? Quando alguém de uma autoridade maior exigiu de nós algo que nós não tínhamos condições de oferecer. Quantas vezes os pais exigem dos filhos algo que os filhos não podem oferecer e violentam consciências, fragilizam, traumatizam. E tudo isso fica onde? Quando a gente cresce, vai lá para o inconsciente e começa a se expressar em nós sem que nós nos apercebamos disso. E daqui a pouco é só a criança traumatizada e infeliz que está falando através da gente. E a gente não consegue identificar que esse conteúdo foi um conteúdo que ficou lá reprisado, mas que se manifesta. E o ego, a consciência, como não sabe lidar, é muito mais fácil ela sair, como se diz, pela tangente. Então, o Freud pede que nós nos conheçamos, porque nós somos muito mais do que lembramos. Nós somos também o quê? O que esquecemos. E o que esquecemos está perdido? Não. Está lá no consciente. Nós somos também as palavras que trocamos, os famosos atos falhos. Eu quero dizer uma coisa, acabo dizendo outra. E por que eu disse? Eu falei sem pensar. O que é o falar sem pensar? É aquilo que sai direto do inconsciente e não passa pelo filtro da consciência. Mas isso não quer dizer que não é meu. Isso não quer dizer que não está em mim. Isso não quer dizer que eu não sinta assim, só porque não passou pela consciência. Isso quer dizer muito mais de mim, porque o que passa pelo filtro da consciência, muitas vezes não sou eu real. Porque quando passa pela consciência, a gente vai fazendo o famoso filtro, né? Tem gente que diz assim, fulano não tem filtro. É porque não tem passagem direta do inconsciente para o real. Aí depois é que a consciência dá-se conta. Meu Deus, eu não poderia ter dito isso, não poderia ter falado tal coisa, mas já falei. Foi uma manifestação de quê? Da vontade. É porque a gente não dialoga. A gente não dialoga. Que a gente guarda tanta coisa, e aí naquele momento, quando já está muito represado, aí a gente joga tudo. E aí vira agressivo. Porque se dialogasse e resolvesse naquele momento, não precisava guardar esse lixo mental. E a gente vai ver mais para frente, eu já estou falando demais. Eu trouxe uma imagem que é de um inconsciente, mas ela é negra e aqui não vai aparecer. Do iceberg. Vamos imaginar, essa aqui é a pontinha do iceberg, ó. Bem desprezível, é a consciência. E tudo que está aqui abaixo é os nossos conteúdos inconscientes. Os conteúdos de quando nós fomos planta, de quando nós fomos bactéria, animal e agora homem, aí a gente conseguiu ter alguma consciência disso. E qual é, à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos fazer o quê? Esse conteúdo aqui, essa água, ela vai diminuindo o seu nível. E nós vamos começando a acessar os conteúdos aqui de baixo. E a partir do momento que a gente acessa os conteúdos de baixo, nós vamos ganhando uma estrutura psicológica nova que o Jung chama de individuação. Nós vamos entendendo nós, enquanto indivíduos imortais, eternos, no todo da criação. Mas aí o Jung vai dizer assim, ó, ninguém duvida da importância do vivido conscientemente. Então, por que duvidar da importância daquilo que se passou no inconsciente? Ele também é parte da nossa vida. Uma parte talvez até maior, mais perigosa ou útil que a nossa vida consciente. Então, o inconsciente, ele é uma parte de nós. Na verdade, nós somos mais inconsciência que consciência. Porque quando foi que nós adquirimos a consciência? Ontem. Nós adquirimos a consciência ontem, quando nós entramos no estágio hominal. E muitos ainda nem adquiriram, porque o que é consciência? Dentro da psicanálise junguiana, é o momento em que nós temos discernimento. No momento que eu sei discernir, eu tenho consciência. E o que é discernir? É essa fronteira entre o que eu posso e o que eu não posso, mas não dentro de um parâmetro externo. Dentro da minha individualidade. Eu olho para mim enquanto indivíduo
Me conheço, me identifico, e dentro da minha identificação eu vou traçar metas para mim, dentro do que eu posso realizar. E aí Jung continua: o inconsciente não é um monstro demoníaco, apenas uma entidade da natureza indiferente do ponto de vista moral e intelectual, que só se torna realmente perigosa quando a nossa atitude consciente frente a ela for desesperadamente inadequada. O perigo do inconsciente cresce na mesma proporção de sua repressão. No entanto, no momento que o paciente começa a assimilar os conteúdos, a sua periculosidade também diminui. Olha que interessante isso que o Jung traz. O Jung vai dizer que o inconsciente não é esse monstro, Emmanuel, lá no Consolador, ele vai dizer, é o arquivo maravilhoso do espírito, onde está registrado todas as nossas experiências. E quando é que ele se torna perigoso? Quando a gente começa a fazer o processo de repressão. E o que é a repressão? Na psicanálise freudiana, é o famoso recalque. Nós vamos falar um pouco mais para frente dele, que a gente fala assim, fulano é recalcado, não é isso? Mas esse recalque não é o recalque da psicologia. Quando a gente diz fulano é recalcado, quer dizer que ele é invejoso, né? Mas o recalque é uma manifestação mais profunda. E o Hugo vai continuar. À medida que a assimilação desses conteúdos progride, também vai sendo suprimida a dissociação da personalidade. A ansiedade da separação entre o lado diurno e noturno. Isso quer dizer, ou seja, o bom e o mal, o belo e o feio. Essa dualidade que nós fizemos na sociedade, que é o arquétipo. O receio de quem me critica, de que o inconsciente é impedido de participar da vida devido à repressão, a interpretação errônea e a sua desvalorização. Então olha só o que o Jung vai falando. Quando a gente reprime esses conteúdos e nós não queremos acessar, nós começamos a virar o quê? Pessoas conflitadas, e aí é o famoso, a gente vai virar os neuróticos, segundo a teoria freudiana. Então esses conteúdos, eles são necessários de nós acessarmos. Por que que quando alguém fala de mim, eu fico chateado? Por que quando alguém diz que eu não sou bom, eu fico melindrado? Por que quando eu digo, nossa, tu é tão péssima, aí a pessoa chega e fica arrasada? Por que ficou arrasada? Por que a gente se chateia com tanta coisa boba? Por que a gente, o famoso melindre, né, que a casa espírita adora, por que a gente fica tão chateado com essas coisinhas fúteis? Porque não se conhece. Porque se conhecesse, nós entenderíamos que aquilo que o outro fala que nós somos, não é nem um terço do que realmente somos. Se nos conhecêssemos, nós entenderíamos que tudo que as pessoas falam de nós ainda é sutileza. Porque o que está represado dentro de nós é muito maior. É só isso que você está olhando, minha irmã? Porque tem muito mais coisa que você não está vendo. É só antipático que você acha que eu sou? É só falastrão? Tem muito mais coisa que tu não está olhando. E que bom que não olha, porque isso melhora a nossa convivência. Porque se nós olhássemos as pessoas desnudas conscientemente, atrapalharia muito o nosso convívio. Mas não é para o outro ver, é para nós identificarmos e saber quem somos. Então, quando a pessoa fala que nós somos tal coisa, nós já sabemos quem somos de fato, a gente não se melindra, acha até engraçado, porque está falando pouco, porque realmente não sabe quem nós somos, e a gente dá de ombros e não dá muita importância. Mas quando a gente se chateia, é porque todo o conteúdo que nós temos no inconsciente está represado e nós não queremos acessar, não queremos identificar, não queremos perceber que nós somos de fato assim. E isso gera um problema grave. Por quê? Porque o recalque, ele vai gerar um outro problema. Recalque e repressão. O recalque e a repressão, que são quase sinônimas, elas vão gerar um outro problema, a projeção. Quando eu pego aquele conteúdo e eu recalco, ou seja, o que é recalcar? É esconder, é jogar para o inconsciente. Eu não quero ver que eu sou assim.
E eu fico fingindo que eu não sou. E o conteúdo lá dentro fica fazendo pressão. Então o que o ego vai fazer? Mecanismo de defesa do ego. Projeta no outro. Já que ele está aqui dentro de mim, eu não consigo, eu não tenho condições de identificar, e ele está ali se agitando, querendo sair. A forma que o ego encontra para sair pela tangente é projeta no outro que fica tudo bem. Aí a gente começa a olhar para o outro e começa a apontar e condenar. Tu viu o que fulano fez? Nossa, que coisa feia que fulano fez. Como que se presta a um papel desse? E a gente começa a crucificar o outro. Mas é uma projeção do que nós estamos tendo aqui guardado e não estamos sabendo lidar. Então esses são os mecanismos do inconsciente. E a gente, olha o que Jesus fez lá com a mulher adúltera. Quando todos vieram cheios de gana, querendo matá-la, apedrejá-la, quem estiver isento, grande psicoterapeuta, né? De qualquer pecado ou de qualquer recalque, vou usar essa palavra agora, substituir pecado. Não é um pecador, é um recalcado, né? Jogou para a sombra. Quem estiver isento de pecado, atire a primeira pedra. Quem atirou? Ninguém. Porque naquele momento a indução psicológica do Cristo fez com que todos acessassem seus conteúdos internos. E eles jogaram e saíram envergonhados. Porque todos nós temos isso que nós estamos condenando no outro, gente. Como que eu vou para frente falar de alguém? Eu estou falando de mim. Eu estou falando do que eu tenho dentro de mim. E aí a gente se presta esse papel. E aí a gente vai ver, por exemplo, o Chico Xavier. E a gente vai dizer, é modesto. Não, era alguém que se conhecia. Jesus vai dizer algo que eu acho fantástico. Quando o discípulo chega e diz para ele, bom mestre, ele repreende, por que me chamais de bom? Bom só que é o Pai. Aí a gente vai olhar para essa passagem de Jesus e vai dizer, ele está sendo modesto. É modéstia do Cristo. Claro que não. É alguém que tem consciência de si mesmo. E entre ele e o Pai, quem que é bom? É ele ou é o Pai que tudo criou, que tudo provê? Entre o Cristo e o Pai, bom é o Pai. Entre nós e o Cristo, bom é o Cristo. Então é um profundo olhar dentro de si mesmo. E a gente vai começar a identificar que no universo nós não somos bons. Bom é quem nos provê a vida. Nós somos coadjuvantes nisso, coautores. Mas isso é necessário que nós acessemos esses conteúdos. E o que é o recalque? Recalque, termo desenvolvido por Sigmund Freud, denota um mecanismo mental de defesa contra ideias que sejam incompatíveis com o eu. A repressão é um processo psíquico através do qual o sujeito rejeita determinadas representações, ideias, pensamentos, lembranças ou desejos submergidos na negação inconsciente, no esquecimento, bloqueando assim os conflitos geradores de angústia. Então é todo aquele conteúdo que a gente não quer acessar e que tem horror no outro e a gente escondeu no inconsciente de nós mesmos, né? Toda vez que a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, aconteceu um assassinato, aí eu vejo a população se enche de justiça e vamos linchar o assassino, e se torna pior do que o assassino, porque o assassino foi levado por algum processo, por algum distúrbio, tem algum conflito na infância, e aquelas pessoas, em nome de uma justiça que não é justiça, e a gente é muitas vezes levado em nome dessas falsas bandeiras, porque está reprimindo algo que está em nós, que nós não queremos identificar e admitir que temos. Porque se admitíssemos, ficaria mais fácil. Porque nós não vamos conseguir lidar com algo que nós não estamos identificando, ou não estamos admitindo que temos. Porque muitas vezes até identificamos, mas essa admissão é que é difícil. Porque a gente fica brigando toda vez. Mas será? Aí quando alguém diz algo de nós, a gente fica perguntando para o outro toda hora. Olha, fulano disse que eu é assim, o que tu acha? Tu acha que é? Será que eu sou assim mesmo? Será que eu não sou? Aí que a gente quer ouvir do outro reforço.
Aí quando o outro diz, não, tu não é assim, tu é boa, tu é bom, tu é legal. Aí a gente se tranquiliza, não sou. E o outro fala mais da gente, porque o outro consegue perceber o que a gente não está percebendo. Por isso é que Jesus diz que a gente vai evoluir só através do outro. Ama teus inimigos, porque os inimigos, entre aspas, são aqueles que conseguem identificar muito melhor quem nós somos do que os amigos. Joana fala isso. Porque os amigos vão ficar cheios de dedos. Aí a gente pergunta para o amigo, o que tu acha de mim? Aí o amigo vai dizer, não, tu é legal, tu é bacana, tu é gente boa. Mas a vontade aqui é de dizer umas verdades. Não é? Toda vez que o amigo pergunta, a gente fica assim, se segurando para não dizer o que realmente a gente queria dizer. Pode, só um minutinho. E o inimigo não. O inimigo, entre aspas, né? A pessoa que nos hostiliza, antipatiza, ele chega e fala logo. E aí a gente vai perguntar para os outros, e os outros vão dizer, não esquece isso não é verdade. Quando deveríamos pegar a oportunidade de dizer, olha meu amigo, é verdade, tu é assim mesmo. É desse jeito. Procura identificar. E a gente contribui para essa neurose coletiva. Não podemos matar, né? Está lá na lei. E aí, esse instinto pegou esse de matar, mas tantos outros sentimentos. Sim. Né? A gente não vai crime, seria na tentativa de mudar as máscaras, mas. Eu estou entendendo. E aí é justamente esse é o velho questionamento. Quando eu estou falando isso lá no grupo de estudo, as pessoas evolucionistas chegam e dizem assim para mim, e cadê a evolução? Nós estamos progredindo, nós estamos melhorando, e você chega aqui e diz que a gente não chegou em lugar nenhum, a gente não tem que fazer um esforço. Mas claro, a gente não pode matar, está lá na lei. Não deve matar, não deve adulterar, não deve fazer um monte de coisa, não é isso? Mas o que é que nós fazemos? Nós pegamos todos esses conteúdos e a gente quer radicalizar. Nós já queremos dizer que a gente não sente esses impulsos, que nós estamos bem. A questão não é não fazer. A questão é você identificar que tem. E mediante a identificação procurar trabalhar melhor. Uma aceitação dele. Uma aceitação de quem você é. Tipo, eu sinto isso. Como é que eu vou lidar com isso? Mas sabe o que a gente faz eu vou falar do espiritismo porque eu gosto de fazer para nós. Tipo, por exemplo, eu adoro falar de sexualidade, tem vários seminários sobre. E eu vou trazer aqui para dentro da sexualidade. Por exemplo, aquela vontade, o desejo de trair. Todo mundo tem vontade de trair. E não mintam para mim, porque eu sei da mente humana. Não adianta. Porque para nós que estamos aqui estudando a psicologia, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas não adianta. Nós sabemos como é que funciona. Todo mundo, homem e mulher, tem vontade de trair. É um fato. É fato. Só que a gente fica se escondendo. Uns se escondem, ou seja, começam a dizer, eu não sinto isso. Eu nunca olhei. Aí às vezes a mulher pergunta, que é uma bobagem. A mulher pergunta assim, você já sentiu vontade de me trair, amor? Aí o homem pergunta para a mulher, você já olhou para um homem que não seja eu? E aí eles vão mentir nesse momento. Não, eu nunca senti. Não, eu sempre tive olhos para ti. E aí a gente vai se perdendo, porque em vez de conversar e dizer, não, dá vontade sim. Mas hoje eu já entendo pela consciência racional, eu sei que eu não devo fazer, que não é o correto, mas eu estou sabendo do que eu estou sentindo e do que eu estou trabalhando em mim. E se eu fazer, que existem muitos casos, se eu vier a trair,
Tirar a consciência de culpa. Porque quando a gente vai e faz, fica se culpando. Eu não poderia, eu vou para isso, é errado. Fez, refaça-se e continue. Porque todo mundo está sujeito a uma atitude dessa. Então o que nós fazemos quando a gente se castra? Porque se castrasse, nós tiramos o nosso lado humano. E tirar o lado humano é uma coisa muito delicada para nós que estamos vivenciando a humanidade. Mas esse aí você do lado animal, são remanescências do animal, mas em nós já não é mais animal, é humano, porque nós temos a razão. O que nos caracteriza enquanto humanos é o ser racional. No animal, ele é só instintivo. Nós já temos uma razão. E essa razão que fica duelando com a vontade. E isso nos caracteriza humanos. E essa razão, ela vai começar a sobrepujar sobre os instintos. Em que medida? Na medida em que a gente for harmonizando isso. Ou seja, eu sinto essa vontade de trair. E aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar para mim e vou me perguntar: por que eu estou com vontade de trair o meu cônjuge? E aí eu vou olhar para a minha vida de casado. Aonde é que está o problema? O que está faltando? E eu vou identificar o que está errado, na minha vida de casal, que está me levando a esse sentimento. E uma vez que eu identifico, o que é que eu vou fazer? Nós vamos dialogar, conversar e tentar resolver. Mas o que nós fazemos? Ninguém fala sobre isso, a gente esconde, a gente finge que não tem, finge que não é assim, e daqui a pouco só se perde. Porque vem os instintos animalescos, aí vem a ira e outras formas, porque por mais que você não traia, mas você vira uma pessoa estressada, arrogante, não fala direito, brigam direto. O que está acontecendo na nossa relação? Então isso é o quê? É um olhar para dentro. É um olhar para dentro para buscar uma solução consciente da coisa. E essa que é a grande tarefa de você mergulhar. Agora o que nós estamos fazendo? Nós estamos negando. E essa que é a tarefa difícil. Eu não sou, eu não tenho, eu não quero, isso não é bom, eu não carrego comigo. E aí isso vai gerar um conflito entre o consciente e o inconsciente. Eu só queria saber assim, qual que seria então esse limite certo que a gente poderia fazer, sabe que não pode, né? Porque sente a vontade do cara se trair, né? A gente pensa no outro, mas fica à vontade. Ele está falando assim, na medida que a gente fala, a gente está, de uma certa forma, está apaziguando, vai apaziguar. Mas se a vontade ainda continua, eu consigo, de uma certa forma, estou reprimindo aquilo, também não causa dano. Então, qual que é esse limite certo daquilo que eu não posso fazer porque está dando impulso, mas sabendo que não porque vai ferir o outro, porque a gente sabe que também é errado. Mas a vontade está grande, ele diz assim, está tão forte a vontade, que pode chegar até a psicotizar. Sim, exato. Então, qual que é esse limite certo da gente poder então colocar na balança? Aí é quando a gente olha para dentro de nós mesmos, porque a questão é que a gente traz esse padrão e fecha para todo mundo, né? E aí é que não serve. Porque cada um é cada um, cada casal é um casal, cada indivíduo é um indivíduo. Então nós vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos tentar identificar qual é o problema. E se o problema for, por exemplo, na própria relação, a gente pode dar uma ajustada. Se for alguma coisa que um está querendo, o outro não está querendo, então a gente vai conversar e vamos chegar no denominador comum e todo mundo ficar feliz. Agora, nós vamos também identificar o quê? Ainda existe afeto? Também é um outro fator que a gente pode analisar. O que está acontecendo? Será que é o afeto que foi embora? Será que a gente não tem mais esse afeto pelo outro? Ou quando você vai perceber mesmo, é a minha libido que é muito alta e eu não estou conseguindo controlar de jeito nenhum. O que eu faço? Separa. E vai viver a vida de solteiro. Olha o tratamento. Não, é o que eu estou querendo dizer. Isso não é, o que a gente está falando aqui, não é regra. É isso que eu estou querendo que vocês entendam. Tipo, por exemplo, Thelma, ela já encontrou uma solução para ela.
Fala dela. Fala de nós. Pois é. Não, mas o que eu estou querendo dizer é que isso que eu estou querendo ilustrar aqui é que nós temos que parar com essa mania de querer generalizar tudo. Por exemplo, quando ela chegou e manifestou isso, que foi uma manifestação do inconsciente que ela acabou jogando, mas isso está falando de quê? Isso está falando dela. Ela encontrou uma solução para ela. Mas tem gente que vai e faz tratamento, não adianta para essa pessoa. Aí para essa pessoa pode ser que ela não esteja pronta. Pode ser que ela não esteja pronta para uma relação a dois. O que você ainda não viveu? Te dou já a palavra. Por exemplo, às vezes é uma pessoa que casou muito cedo, não teve experiências que ainda gostaria de vivenciar e fica se martirizando na vida a dois. Então calma, ainda não pode. E aí vem a sociedade com os erros e os acertos, hipócrita, dizer pra gente que a gente tem que fazer o que não tem que fazer. Não, não separa. Fica, porque no Espiritismo diz que é karma e você tem que levar até o final, entendeu? E aí a gente tem que ficar. Aí é um silício, a gente tem que ficar se martirizando porque eu não quero mais aquela relação, mas eu tenho que ficar até o fim, porque assim lá no centro espírita onde eu vou me disseram que peraí, tem alguma coisa errada. Como assim? Quer dizer que eu tenho que ficar sofrendo, me martirizando, me flagelando psicologicamente, porque alguém de fora está dizendo que é melhor para mim, sendo que eu é que estou aqui na vivência, sabendo como é que está a relação? Claro que não. Existem casos em que pode ter solução? Existe, mas existe casos que não pode. Joana de Anjos não fala. Ela diz: o divórcio é uma concessão da misericórdia. Da misericórdia. Para que aquelas pessoas não se violentem mais na convivência. Porque às vezes perdurar uma relação que já desgastou, que está horrível, que não está bem para nenhum dos dois, é agravar mais ainda os débitos. Não, eu só ia acrescentar que como ela disse fazendo tratamento, mas é muito relativo no caso dela. Isso. Para ela vai ser Eu procurei, o que pode fazer? Eu procurei lá. O tratamento, isso. Isso quer dizer, um tratamento pode ser que sirva Para ela, mas não serve para outro. Tipo, por exemplo, para alguém que não viveu as suas experiências que queria viver, as suas fantasias da juventude, e fica levado a isso todo o tempo, esse tratamento é uma medida talvez não funcione. No caso da separação seria melhor. Isso. E outra coisa que nós também temos que desmistificar dentro dessa relação de casal. Às vezes a gente diz assim: fulano, aí a sociedade vai nos empurrando, mas você tem que casar, você tem que ter uma família, você tem que não sei o quê, tem que ter filho. Mas é aquela velha história: será que eu estou pronto para essa responsabilidade? Porque, gente, a família não é você brincar, filho não é um boneco que você compra na loja e veste. Será que eu já tenho essa maturidade? E hoje nós já estamos entrando nesse nível do planejamento, porque antigamente era acidente, mas hoje nós podemos planejar dentro das nossas responsabilidades. E tem gente que nunca vai querer, tem gente que nunca vai querer casar, diz assim: não, você tem que casar, sai dessa vida de solteiro. Como? A pessoa que está lá fora vai dizer o que eu tenho que fazer. Eu ainda não casei, é porque eu não sei lidar ainda numa relação a dois. Tem um psicólogo que eu gosto muito, que é o Sérgio Lopes, e ele diz uma frase que eu acho fantástica. Ele diz: nós só vamos saber viver a dois quando aprendemos a viver conosco mesmo. Então, se eu ainda não sei viver comigo, com os meus conteúdos internos, com os meus desejos, com as minhas vontades, como eu vou viver com alguém? Eu vou viver uma vida infeliz de imposição. E uma das coisas mais horríveis que eu acho é você dormir e acordar, dividir a cama com alguém que você não suporta. E quantos estão vivendo essa mentira? Em nome de quê? Para quê? Porque é karma? Não, o karma, gente, karma é marca, significa marca. E é uma marca que nós mesmos gravamos em nós. O karma está ali, em eu segurar o problema, quando eu poderia me liberar dele. Aí que eu estou criando o karma. O karma é a nossa relação mesmo. E depois que a gente conseguiu se libertar em alguma medida, a gente vai conseguir ser mais feliz e talvez até se limpar. Porque se nós não estamos bem como casal, a gente não pode se dar bem como amigo?
Eu acho que ser amigos é muito melhor. Eu já vi tantos casais que depois que se separaram viraram amigo, um vai para a casa do outro, dorme na casa do outro, são melhores amigos e tem a relação mais linda, porque era para ser amigo. Mas como é que nós vamos entender e discernir isso? Quando nós começarmos a olhar para dentro de nós mesmos e para as nossas vontades, para os nossos desejos e para aquilo que a gente identifica em nós. Isabel está me mostrando a hora e eu vou acelerar um pouquinho. É bom, né, Théo? A voz do inconsciente, olha só, Freud dizendo, a voz do inconsciente é sutil, mas ela não descansa até ser ouvida. E que frase legal, né? A voz do inconsciente, ela é sutil, mas ela não vai descansar até ser ouvida. Ela se manifesta, ela faz pressão e fala nos nossos atos. Só que a gente tenta não se dar conta disso porque não quer admitir que tem alguma medida. E aqui eu trouxe a imagem do iceberg. Aqui eu tenho o consciente, aqui eu tenho o meu inconsciente. E essas estruturas aqui eu tenho o meu ego, que é o meu eu, a minha individualidade. Aqui eu tenho o id, que são os meus instintos, pulsões e tudo aquilo que é do inconsciente está presente mais aqui no id. E aqui eu tenho o super-eu ou super-ego, que é o meu juízo de valor, aquilo que vai determinar para mim o que é certo e errado, é esse padrão que nós estabelecemos. Isso é certo, isso é errado. Quem estabelece isso é o superego, e esse superego é uma manifestação de fora, do externo, dentro também do inconsciente. Percebam que ele faz uma ponte com o inconsciente e consciente. Então esse padrão, esse juízo de valor de que pode ou não pode, é certo ou errado, é bom ou é mal, isso é uma coisa do superego, E o ego é que vai gerenciar essa comunicação entre as minhas vontades funcionais e entre essa faixa do certo e do errado. E como o ego muitas vezes não está adestrado, não está educado para fazer esse intermédio, a gente acaba caindo nessa neurose que é todas essas que nós acabamos de falar. Ou seja, nós acabamos indo para parâmetros que não são nossos. Porque o ego não consegue identificar a mensagem de fato do superego com base no id dentro de um todo da minha realidade psíquica. Aqui falando de maneira bem simplificada. E a Joana vai dizer, o ego participa de todo esse processo como uma pequena parte da psique que é autoconsciente, que se identifica consigo mesma. É o eu, que se conhece na condição de ser, de área própria de energias, que são totalmente diversas dos outros. É a parte pequena de nós que se apercebe das coisas e ocorrências, a personalidade numa visão que seja detectada pela consciência. Então esse nosso eu, invariavelmente o eu pensa somente em si, ou seja, o eu quer se realizar. Não compreende a imensidade do inconsciente, que é o eu total, dando margem a situações curiosas quando as pessoas se referem a acontecimentos que nunca atribuem a si mesmas. Então o eu ele fica lá no seu castelo, como diz Joana, e ele não sabe lidar com esses conteúdos. Por exemplo, a questão do desejo, da traição. O id, ele quer trair. O superego vai dizer, não trai que você vai para o umbral. O ego, que não aprendeu de Joana de Ângeles, entendeu psicologia, não vai saber gerenciar isso aqui. E aí o que o ego vai fazer? O ego vai encontrar um mecanismo de defesa. Ou seja, ele vai trazer um método, uma ilusão para que você, geralmente uma projeção, vai projetar no outro. E aí você vai começar a condenar todo mundo que faz aquilo que você gostaria de fazer, que é uma forma de você fingir para si mesmo, é uma forma do ego dizer para si mesmo que ele está bem. Ou seja, toda vez que alguém humilha outra pessoa, bota numa situação vexatória, é o ego que não sabe lidar com as suas fraquezas. Então ele quer diminuir o outro para parecer que ele é grande, que ele é importante, que ele é especial. Então existem vários mecanismos de defesa que o ego vai estabelecer para lidar com esses conflitos entre o que eu quero e o que eu posso. E olha o que Paulo de Tarso dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Esse nem tudo me convém, fala de quem? Fala de mim. Tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. E o que você não deve? Você que sabe. Porque